Bom dia, quarto ano. Vamos continuar com os nossos assuntos, tá certo? Prosseguir com os conhecimentos que a gente já tem e vamos adquirir novos, tá bom? Por favor, meus amores, se vocês estiverem assistindo essa aula, me acompanhe sempre com o livro, tá bom? Em primeiro lugar. E segundo, lembrando, se tem alguma atividade avaliativa que ainda não me enviaram, por favor, me envie, tá certo? Para que eu coloque as notas, tá bom? E é sempre ficar aguardando. Por favor, eu queria que vocês abrissem no livro de Geografia, página 12. E o título agora é Problemas ambientais no campo. Ó, problemas ambientais no campo. Gente, que tipo de problema, no entendimento de vocês, que tipo de situação seria um problema no campo, na concepção? Vejam bem, quando a gente fala problemas do campo, a gente está falando de meio ambiente, certo? E falando em meio ambiente, a gente se refere a exatamente o que vem acontecendo nos dias atuais. Sabemos que, por exemplo, quando um local é desmatado, ocasiona diversos problemas no meio ambiente. Entre eles, a gente está falando de retirada de mata nativa, retirada de mata ciliar que protege nascentes. Estamos falando de animais que acabam perdendo seu habitat, animais que acabam também entrando em risco de extinção ou entrando em extinção, porque muitos animais acabam morrendo. E esses animais também acabam morrendo porque, além de perder seus lugares de moradia, eles acabam perdendo também sua alimentação, então acabam morrendo também de fome. E assim, de certa forma, isso gera uma bola de neve, porque ele, automaticamente em que é destruído um ambiente natural, nós estamos revertendo esse problema para todos nós. Nós também somos atingidos por isso. O fato de termos onde morar, trabalhar, estudar, e o ambiente lá e aquele meio ambiente sendo destruído, não quer dizer que seja bom para nós seres humanos, não. Corremos também sérios riscos. Não de entrarmos em extinção, não seria bem esse o problema, mas o risco que nós corremos é sofrer com o aquecimento, com o calor, com os climas que se modificam, né, exageradamente, sofrermos com racionamento de água, porque muitas nascentes acabam sendo dizimadas devido à mata ciliar, que por sua vez acaba sendo destruída. Enfim, a gente também acaba sofrendo situações diversas por conta do desmatar de uma floresta, certo? A gente não pode pensar que nós, seres humanos, ficamos imunes. Não, a gente também sofre diversas consequências, tá? Olha só, no livro de vocês falam sobre aumento de erosão e o que seria erosão. Vejamos bem, quando a mata ela é retirada, quando a mata é desmatada, uma das coisas que ocorre é a erosão. A erosão seria aquela mata que foi retirada do ambiente natural, a vegetação e tudo mais, o solo ele fica desprotegido, tá? O solo que antes era protegido por as matas, por uma floresta, esse solo fica desprotegido. E por ele ficar desprotegido, o sol, a chuva, tudo que cair sobre esse solo será muito intenso. Então, quando se fala em erosão, é como se a pele da gente fosse retirada e não tivesse nada mais que a protegesse. É como se fosse o solo. O solo fica em erosão. Então, a chuva vem, aquela terra, aquele solo é lavado. O calor intenso, certo? Tudo isso acaba modificando aquele solo e acaba o danificando, o deixando sem fortalecimento suficiente para que ele possa se renovar. Entendem? A erosão seria mais ou menos isso, para que vocês possam entender. Vão formar buracos, vão aparecer
digamos assim, crateras. Crateras não porque caiu algo de cima para baixo, mas sim porque houve a retirada dessa mata, a retirada da floresta. Então, se há, o solo fica muito, vamos dizer, fica muito sensível a tudo que vir sobre ele. Nós estamos falando de sol, de chuva, a água vai escorrer, vai levar aquele solo. Então, ele vai ficar um solo frágil, fraco, sem fortalecimento e desprotegido, certo? Isso é o que nós chamamos de erosão. Uma outra coisa interessante que a gente também pode falar, que acabei de dizer, sobre os animais. Quando a gente fala em animais, a gente também se refere à vegetação. Uma coisa faz parte da outra. Estamos falando de fauna e flora. Flora da vegetação que nós temos e a fauna dos animais que também nós temos em diversas matas, certo? Esses animais, como o Tia acabou de falar, eles acabam sofrendo porque eles perdem seu habitat, perdem sua alimentação, porque aquela floresta foi dizimada, aquela floresta foi retirada, e, consequentemente, esse sofrimento, essas consequências levam a nós, de forma indireta, mas também nós acabamos sentindo essas consequências, certo? Outro ponto interessante, falamos de erosão e agora vamos falar de assoreamento. Por que assoreamento? Assoreamento está mais ligado aos rios. Gente, quando nós temos uma mata que circula, que está em volta de um rio, essa mata associada a esse rio, ela está não somente protegendo o solo, como automaticamente ela protege também esse rio. Por quê? Digamos que uma mata, uma floresta em volta seja retirada e esse rio ele fica muito mais exposto, assim como o solo. Esse rio que nós estamos falando, seja ele qual for, ele também vai sofrer várias degradações ambientais. A gente, quando fala nas chuvas, no vento, no calor, estamos falando de retirada de solo. Naturalmente ocorre isso, né? Os sedimentos que estamos falando da areia, das pedras, das rochas, esses sedimentos eles vão cair diretamente no fundo do rio. Com isso, o rio que nós conhecemos, que nós sabemos, ele vai se tornando mais raso. Por quê? Porque esses sedimentos que estão lá fora vão caindo sobre o rio. E, ao invés dele ter mais aprofundamento, pelo contrário, ele vai ficando mais raso, certo? Ele vai perdendo o percurso que ele pode fazer, os peixes vão diminuindo em sua quantidade que existe naquele local. Enfim, várias situações vão ocorrendo, tá, gente? Então, lembrando, quando a gente desmata, quando o ser humano desmata, quando o ser humano retira uma floresta, existem várias consequências. E uma das principais são essas duas. Estamos falando de erosão da terra, erosão do solo. Estamos falando de assoreamento de rios. Ou seja, assoreamento é justamente aquele que vai perdendo a profundidade desse rio. Vai fazendo com que o seu percurso possa ser modificado, os peixes possam perder sua quantidade e qualidade de vida e acabem até se desfazendo. Inúmeras situações podem ocorrer, entendem? Outro ponto importante, quando a gente fala também em problemas no campo, que estão relacionados às atividades que nós vimos, como agricultura, pecuária, extrativismo, entre tantas, estamos falando também, vamos falar sobre agrotóxicos. Gente, quando a gente fala em agrotóxicos, como a Tia falou, nós estamos falando exatamente de veneno. O veneno que é colocado em um cultivo, tá? Ocorre que com a utilização frequente, constante e mal utilizada desse agrotóxico, além de animais como insetos, que a gente tem como insetos, as abelhas, por exemplo, que se elas tiverem contato com esse cultivo, com essa plantação, elas acabam morrendo, entre outros insetos, né? Que a ideia é essa, para que esses insetos não invadam esse cultivo, essas plantações, enfim, que haja um progresso melhor nesse cultivo. Esse mesmo veneno, ele é também
colocado no solo. Por ele ser colocado, a chuva, quando ela cai, esse solo que está infectado com agrotóxico, diretamente ele vai para um rio. Ele vai poluir esse rio. Poluindo esse rio, ele está prejudicando uma série de situações, entre elas os animais que por ali vivem, que podem ser intoxicados, nós seres humanos, porque também utilizamos as águas dos rios para diversas e inúmeras coisas, e os lençóis freáticos. Quando o tia fala em lençóis freáticos, nós estamos falando das águas que ficam abaixo do subsolo, certo? Das águas que ficam abaixo do subsolo. Essas águas elas vão ficarem contaminadas e por ficarem contaminadas prejudicam de forma geral, tanto a nós quanto os animais. O solo é infectado por os agrotóxicos e com isso há uma cadeia de habitantes, eu estou falando habitantes nós, os indivíduos que são os animais, que acabam sofrendo diversas consequências por isso, certo? Gente, diante dessa informação que eu acabo de colocar para vocês, nós temos outra forma de poluição. Já no finalzinho do conteúdo, desse que a gente está trabalhando, o garimpo, tá? Quando vocês falam na extração, quando a gente fala em extrativismo, a gente fala de inúmeras atividades. Entre elas está o garimpo. O garimpo é uma atividade de extração. Só que os resíduos do garimpo, eles também são descartados de forma incorreta. E esses materiais que são descartados de forma incorreta são despejados no solo de forma inadequada. Isso também prejudica a saúde e o meio ambiente de forma geral, certo? Então vejam só, são situações aqui que eu coloquei e que eu espero que vocês possam realizar essa atividade que teremos agora para fazer da página 13, tá? O jogo rápido. Olha só ela. 13, jogo rápido. Com essa atividade vocês me enviam e qualquer dúvida também, da mesma forma, tá certo? Estou esperando que vocês me enviem as atividades para que eu possa colocar como o dia ocorrido a nossa aula de hoje, tá bom? Estou aguardando, viu, meus pequenos? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.